E aí, tudo bem? Como é que você tá? Hoje nós vamos falar aqui sobre o Duolingo. E a pergunta é essa, por que tem muito professor aí que não recomenda o Duolingo? Né? Tem vários aí, se você der uma pesquisada, que não recomendam, tanto no YouTube, tanto online quanto offline. E, bem, se você tá com pressa de saber o porquê, uma vez eu respondi isso aí com uma outra pergunta. Me perguntaram, Paulo, por que tantos professores não recomendam o Duolingo? E aí eu respondi com uma pergunta, porque algumas perguntas devem ser respondidas com outras, né? Ainda que tenha gente que acha que não. Eu respondi o seguinte: por que muitos taxistas têm medo ou não gostam do Uber? Então, vamos fazer um apanhado aqui do Duolingo. Primeiro é o seguinte, o Duolingo, fazer um histórico rápido de alguns fatos do Duolingo. O primeiro ponto é o seguinte, ele ganhou aí, ele foi considerado um dos melhores aplicativos do ano, assim que ele foi lançado pela Apple, ele foi considerado lá, ele ganhou o aplicativo do ano. E não foi só esse prêmio que ele ganhou vários prêmios aí como o melhor aplicativo, como uma das melhores referências. Inclusive, o Google também deu um investimento, fez uma doação enorme para o Duolingo para ele se manter, porque na teoria ele é autossuficiente. O Duolingo ele ganha grana através das traduções colaborativas que ele faz. Não sei como funciona agora, mas assim, a ideia original era essa. Aí depois entraram outras coisas, né? Outros interesses no sentido de apoiar e levantar a bandeira do Duolingo, o que eu acho muito legal. Inclusive o próprio Uber tem um projeto junto ao Duolingo para incentivar que os motoristas Uber eles aprendam inglês para aí melhorar a qualidade do serviço. Olha que legal, acho isso muito bacana, né? E não só Uber, taxista no termo geral, né? O Uber veio aí e no termo geral, se você é contra ou a favor, eu sou a favor, pronto, falei. Então ele melhorou a qualidade, inclusive do serviço dos taxistas, que tiveram aí uma concorrência maior e se viram obrigados a melhorar a qualidade do serviço. Inclusive eu peguei aí recentemente um táxi e logo antes, nos jogos aí paralímpicos, e aí eu peguei o primeiro Uber e na volta não tinha como pegar Uber, não sei lá se tinha alguma coisa. Mas aí tive que pegar um táxi e foi uma experiência aí terrível comparativamente. Não quer dizer que todos os taxistas, sempre tem que fazer uma ressalva, não quer dizer que todos os taxistas sejam assim, existem incríveis taxistas ótimos, mas melhora a qualidade num termo geral. O outro fato é o seguinte, o dono do Duolingo, o cara, não dono, mas o cara que desenvolveu o Duolingo, ele foi se encontrar com o Obama, que deu os parabéns a ele pela iniciativa. Recentemente eu conversei aí com um cara de uma grande fundação preocupado com educação, mais nesse sentido da educação sem fins lucrativos e tal, uma fundação muito legal que veio me pedir aí o conselho, veio me entrevistar para saber o que eu achava do Duolingo, porque ele viu aí vários vídeos meus falando, explicando como usar e tudo, que eu sempre levantei a bandeira do Duolingo, né? E ele foi aí considerado, de novo, melhor, ele ganhou vários prêmios, considerado um dos melhores aplicativos nesse sentido para aprender um idioma. O histórico do Duolingo que eu tracei mais ou menos é mais ou menos o seguinte, você teve lá um aplicativo assim que na sua origem era Jurássico, o Rosetta Stone, e aí depois você teve vários outros, o Rosetta que era pago e tal, e foi um dos pioneiros, eles realmente desbravaram aí um território muito legal. Acho que se não tivesse tido o Rosetta Stone, não existiria o Duolingo. O Duolingo, ele é aberto e ele é colaborativo, então é sempre legal, sempre lembro de você acessar o Duolingo no celular, no tablet e no computador, no desktop, porque são versões diferentes. Então a versão mais completa que você tem é no computador, no desktop, e é muito bacana. Mas aí que tá, e além disso você tem vários aplicativos, alguns deles até já me procuraram para eu fazer um review deles, só que nem sempre eu não vou apoiar uma coisa que eu não concordo ou que eu não acho legal. Essa aqui é a verdade. E tem muitos aplicativos que eles são meras cópias pagas do Duolingo, né? Ou uma coisa, acrescenta uma coisa aqui, outra ali, mas não é muito legal. O Duolingo ele é muito bacana, muito intuitivo, ele bate no meio termo ali que é muito legal, que por exemplo, para uma criança é uma gamificação, ou seja, o que é isso? É você transformar em game, num jogo, uma coisa que seja de um outro fim. Por exemplo, o GPS é uma gamificação do mapa, então é por isso que você está lá dirigindo o carro, aí vai à esquerda e tal, é uma gamificação, é como se fosse um formato de game. O Duolingo, ele entra aí nessa categoria de gamificação do ensino. E por isso que ele se torna tão atraente para as crianças e também para os adultos, porque ele não é tão infantiloide, assim, ele não é tão infantilizado. Então é uma coisa que eu acho que eles acharam um meio termo bem legal de você aí, que tanto agrada as crianças e os adultos.
Olha que incrível, né? Eu acho isso muito legal. Mas, ainda assim... E só mais uma coisa, antes da gente entrar no contraditório, na outra moeda. Por que os professores não recomendam? E eu já vi depoimentos, vocês podem ver nos comentários dos meus vídeos sobre o Duolingo. Se você ainda não viu, veja que tem vários vídeos. Eu tenho uma playlist aqui somente onde eu falo de Duolingo e aplicativos em geral, mas principalmente do Duolingo. Você pode ver pelo comentário lá que eu já vi, tanto na internet quanto no offline, de pessoas falando que aprenderam muito mais com o Duolingo do que na escola, ou que aprenderam muito mais, essa é a sensação que eles tiveram, aprenderam muito mais com o Duolingo do que no cursinho, até porque o Duolingo ele tem uma paciência infinita com você, né? Tem um educador que ele fala assim, todo professor que pode ser substituído por um computador deve ser substituído por um computador. Então ele cumpre esse papel muito bom, o Duolingo, de você fazer repetição, de você de memorizar e refrescar a memória e tal, e visitar o conteúdo várias vezes para que ele fique realmente guardado na sua memória. Ou no mínimo, como eu acredito, de você visitar aqueles conteúdos, né? E aí, assim, terminando a minha análise, eu acho que o Duolingo ele é muito bom no que concerne a input, a você colocar informação para dentro, né? O que não quer dizer também, é muito importante lembrar isso, que o Duolingo não é uma promessa de fluência para ninguém, não é isso, mas certamente você vai aprender com ele. Agora, se você vai ficar ótimo, fluente, vai fazer um discurso presidencial, eu nunca colocaria essa expectativa. Eu acho que ele é um excelente pontapé inicial no idioma. E diria mais, ele não é somente inicial, não. Você tem ali um curso completo do idioma. E se você conseguir colocar na sua boca, na sua fala, na sua escrita, no seu output, tudo o que está ali, e aí que entra essa parte do desafio, aí que entra a parte do meu curso, que é um pré-requisito o aluno fazer o Duolingo, você ir para a parte prática, né? Então, eu acho que ele cumpre esse papel muito bem. Mas ainda assim, com tudo isso que eu estou falando aqui, por que alguns professores não recomendam o Duolingo? Eu acho que é mais ou menos por isso, porque alguns deles não têm muito mais a oferecer além de gramática e vocabulário. E cá entre nós, se o Duolingo já cumpre esse papel, se ele já vê essa parte estrutural do idioma, o que o cara vai te ensinar mais? Vai colocar alguns vídeos lá, ensinando estrutura, verbo, a conjugação verbal, daquela forma chatíssima, né, que você explica tudo ali, como eu fui treinado nos cursinhos tradicionais que eu trabalhei, nos lugares que eu trabalhei, antes de ter o meu curso, que você é treinado lá e coloca no quadro e tal. Eu nem uso quadro hoje em dia, acho isso aí, tá fora. O meu negócio é prática, prática, prática. Então você coloca lá no quadro e tal, eu boto lá Present Perfect Continuous, ensina os conceitos gramaticais, aí olha para os alunos todos com cara de bunda, e aí, entenderam? Aí tem aquele negócio assim, né? Vamos teatralizar um pouco a coisa, fala assim, e aí, pessoal, até aqui tudo bem? Né? Aquela insegurança do professor, será que tá certo? Tá, até aqui tudo bem? Aí todo mundo fala assim, sim, tá tudo bem. E tá tudo bem porra nenhuma. Aí depois você vai ver que na prática os alunos não conseguem colocar no output, eles não conseguem colocar na fala aquele conceito gramatical que talvez eles até entenderam, mas eles não apreenderam. Eles não aprenderam de fato, portanto, eles não conseguem demonstrar isso na fala. Então, ao meu ver, muitos professores aí não recomendam porque eles não têm muito mais a oferecer, ou também não querendo só levar para o lado negro da força, que é uma coisa que eles falam, caramba, eu vou perder o meu negócio, ou então talvez é uma falta de confiança no método, né? Tem gente também que fala, ó, o método bom é esse aqui, você tem que seguir esse livro aqui, essa coisa aqui, porque eu aprendi assim e você tem que aprender assim, né? A gente tem uma tendência muito grande de ensinar da maneira que a gente aprendeu, e eu acho que se a gente não se der conta disso, você vai continuar repetindo. Lembra daquele professor tirano que fica acusando os alunos e tal? Eu tinha um aluno que ele falava assim que as aulas de inglês dele eram muito traumáticas porque o professor literalmente fazia os outros passarem... Ele botava isso é uma história que um aluno contou. Botava um saquinho com o nome dos alunos, aí sorteava um e falava, você vem aqui no quadro.
Aí o cara vai lá no quadro e fazer uma pergunta na frente de todo mundo, e dos alunos tremendo, fala a fazer uma pergunta em inglês. Aí o cara não sabia responder, aí ele ficava, frustrado, aí voltava lá com a vergonha e colocava um chapéu de burro e tal, ficava no canto. Não é tanto assim, né? Mas o aluno sofria, aí dava esse trauma, essa coisa. Então, existe essa tendência da gente ensinar da mesma maneira que nós aprendemos. Então, acredito que esse é uma forma também, talvez esse seja um dos porquês, né? Eu acho o Duolingo muito legal, eu realmente defendo a causa do Duolingo, eu sempre vi, desde o princípio lá, eu falei, isso é um negócio muito legal, uma ferramenta muito boa que nós, professores, podemos utilizar. Aliás, eu recomendo, se você é professor, se você é aluno, utilize o Duolingo, que no mínimo você vai ver coisas incríveis ali, né? Você vai visitar, no mínimo, você vai visitar todos os principais pontos do idioma, no mínimo, né? O que não quer dizer que você vai se tornar fluente, mas também no curso tradicional ou nos outros cursos aí online e tal também, não quer dizer que a pessoa fique fluente, pelo contrário. O que eu mais vejo é que a regra é a pessoa não aprender. A exceção é quando a pessoa entra no curso tradicional e tal, aí sai falando inglês, ótimo, com confiança e tal, né? Mas o que eu entendo aqui, e por isso que eu não considero o Duolingo para mim, para o meu trabalho, uma ameaça em absoluto, não considero. Por quê? Porque a comunicação é muito, mas muito além do que somente gramática e vocabulário. Você entra aí em vários outros quesitos, você entra no fato de que às vezes o cara é muito inibido para falar, é muito tímido para falar em português. Então, no meu método, eu já começo aí a trabalhar a timidez, a inibição, a exposição ao idioma, seja em português ou em inglês. É o que eu falo. Se o cara é tímido e inibido em português, quando passar para o inglês ou para qualquer outro idioma, a tendência é ficar ainda mais tímido e mais inibido, porque é um idioma que você não conhece. Então, você tem vários casos aí, vários elementos que fazem uma boa comunicação que é muito além da gramática e do vocabulário. Eu lembro que quando eu estava dando o curso assim tradicional nas escolinhas que eu trabalhava, nos cursos que eu aprendi muito também, nesses cursos, eu via que às vezes o aluno até falava corretamente, mas era profundamente chato escutar o cara falar. Só que qual professor que vai ter aí a coragem de falar isso? Né? Ou de saber conduzir o cara para um discurso mais envolvente, para um discurso que seja mais persuasivo, que seja mais claro, que seja mais desembaraçado. Mas na técnica tradicional, se o cara está ali gramaticalmente correto, legal, ele passa de nível. Para mim, isso não é nem um pouco o suficiente. Uma boa comunicação, ela tem que comover. Seja comover, não precisa comover aí para o riso ou lágrimas, como se fosse o teatro, não é isso. Mas tem que comover no sentido de impactar as pessoas. Então, o Duolingo, ele cumpre o papel tão somente de te dar as bases de gramática e vocabulário e de você visitar as principais partes da estrutura. E se você conseguir, além desse input, de tudo isso que você está colocando para dentro, você também ter um output, e aí entra a prática, aí entra, por exemplo, o meu método, entra a prática de conversação, de oratória e de você ter uma alta performance em comunicação, aí é o melhor dos mundos. Você vai ter muito input e um output legal. Agora é uma pena, como eu já falei aqui no canal, nos outros vídeos, que mais de 90% dos cursos são baseados em input, input, input. Ou seja, empenho. Você só coloca informação para dentro. Você assiste o vídeo, completa o verbinho, faz uma redação e tal, não sei o quê, mas as chances que você tem de efetivamente falar inglês são mínimas ou quase inexistentes. O que, para mim, eu considero que é o principal. Bem, era só isso que eu tinha a dizer? Acho que era isso sim. Bem, então eu queria saber da sua experiência aí nos comentários com o Duolingo ou com qualquer outro aplicativo também. E eu, como você já reparou aqui por esse vídeo, eu sou muito aí empolgado com essa causa, essa coisa do Duolingo, que eu acho que pode ter bons frutos e pode ensinar inglês a muita gente, né? Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.